partir de agora você confere Papo com Elas, um programa feito por mulheres e para mulheres. Muito boa tarde, mais um Papo com Elas no ar. Hoje é sexta-feira, 26 de julho, 1h05. Tudo bem, Ali? Tudo bom, 26 de julho, dia da avó. Dia das vovós, né? Exatamente. Eu ainda tenho minha vovó. Que bom, né? Nossa, que legal, parabéns. Minha avó que faz 90 anos semana que vem. Poxa vida, hein? Não tá, é tão história bem, pra contar, não tá tão hein? bem de saúde, mas tá lá. A gente fala que ela é a Leia, é o leão. Ah, Então, legal. é o leão. A vovó Leão. Firme e forte, sim. Estruturalmente, sim. Mas a gente querendo que o melhor aconteça pra ela também. Exatamente. Bom, parabéns, então, para todas as vovós que nos acompanham, que acompanham a programação da Rádio Show todos os dias. Um beijo, vocês são essenciais na vida dos nossos filhinhos, né? E pra gente também, né? Exatamente. Muito bem, estamos no ar, já ao vivo, pelo facebook.com/Papo com Elas Oficial. No Twitter também estamos lá, @Papo com Elas. No Instagram, @Papo com Elas Oficial. E também no youtube.com/Papo com Elas Oficial, é o nosso canal. E lá no YouTube você encontra todas as pessoas que passaram por aqui desde a nossa estreia, lá em 21 de janeiro. Parece que já faz tanto tempo, Parece, né? A gente parece que tá há anos no ar, mas é muita história que a gente já contou aqui. Isso mesmo. Parece mesmo. Então, quem quiser rever ou ver até pela primeira vez os outros programas que não viu, tá tudo lá no nosso canal do YouTube. Aproveita, visita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para receber as notificações. Esse programa de agora não está sendo transmitido ao vivo no YouTube, mas até o final do dia ele também vai estar lá. Oli, temos novidade. Temos novidade, muita atenção, porque o nosso site mudou. Agora, perdeu o BR. A gente tá lá na vibe do Facebook, na vibe do LinkedIn, na vibe do YouTube, que é .com somente. Então, é www.papocomelas.com. Exatamente. Chegando lá, você vê também todos os nossos vídeos, vê matérias, vê atividades de lazer para fazer com família, aí com parceiro, durante aí esse finalzinho de férias. Muita coisa boa acontecendo. Cursos para melhorar na profissão também. Tem muita coisa lá no papocomelas.com. Somente .com, sem BR. Nós precisamos fazer esses ajustes porque nosso site está ficando cada vez maior. A gente tá e internacional, melhor. vamos lá. Graças aos nossos ouvintes, né? Para Né? quem participa aqui, o trabalho tem sido tanto, graças a Deus, que a gente teve que aumentar e aí fazer esses ajustes. Então agora, a partir de hoje, é www.papocomelas.com. Muito bem. E na nossa página do Facebook e do Instagram, o que tá rolando ali? Tá rolando sorteio do livro da Lucimara Galícia, que veio aqui. Lucimara Galícia, que veio aqui gentilmente, nos cedeu 2 livros para o sorteio. Tem aí, vai ter um no Facebook, tem outro no Instagram, são livros diferentes e vai ser na próxima segunda-feira, durante o intervalo da programação da gente aqui no Papo com Elas. Então vai lá, além do livro tem também a caneca do programa. Chega lá, vê as regras certinho, tem até final da manhã para se inscrever, porque durante o programa a gente não vai conseguir contabilizar quem está entrando no sorteio, então até o final da manhã se inscreve, final da manhã da segunda-feira se inscreve lá, tanto no Facebook quanto no Instagram, que durante a programação aqui a gente vai fazer o sorteio desse livro da Lucimara Galícia. Isso mesmo, veja bem, são 2 sorteios, 2 oportunidades de ganhar. Inclusive, você pode participar dos 2 e vai que. Faz tintim com as 2 canecas. Exatamente. E aproveitando que hoje é sextou. Hoje tem show da Virgínia Rosa, nossa amiga. Virgínia. Então, hoje, lá no Sesc Pinheiros, a Virgínia Rosa vai se apresentar num show incrível. Vamos ouvir o recadinho da Virgínia? Papo com Elas, aqui quem fala é Virgínia Rosa e eu gostaria de convidar todos vocês para assistirem o show Sorrisos, uma homenagem ao compositor Paulo Vanzolini, que completaria 95 anos. Esse show acontece agora, dia 26, no Sesc Pinheiros, às 21 horas. Única apresentação. E eu terei convidados muito especiais, como Áurea Martins, Ellen Oléria, Toninho Ferragutti, uma banda maravilhosa que me acompanha, sob a direção de Ogair Júnior no piano, Dino Barione nos violões, Ramon Montanhé na bateria e Robertinho Carvalho no baixo. A direção geral é de Fernando Cardoso. Apareçam, venham lembrar esses sambas antológicos de Paulo Vanzolini.
De noite eu rondo a cidade a te procurar sem encontrar. Grande beijo e até lá. Não dá, né? A gente pra recusar. Não dá pra recusar um convite desse, né? Tão fofo, da nossa amiga Virgínia. Muito bem. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio Show FM a Ana Macedo Avelar. Você que está nos acompanhando pelo Facebook, já dá para vê-la ali. Faz um tchauzinho, Ana. Aê. Eu não apareço, só minha mão aqui. Fui. A Ana, ela é graduada em dança pela Federal da Bahia, pós-graduada em Ecologia, Arte e Sustentabilidade pela Uma Paz. Participa do grupo de mulheres desde 2009, onde estuda e trabalha questões do feminino e formas mais ecológicas, sustentáveis e saudáveis de lidar com a menstruação. Por 5 anos, aprofundou seu estudo com plantas medicinais e questões ligadas à mulher. É focalizadora de danças circulares sagradas e trabalha com ferramentas de empreendedorismo e sustentabilidade. Coisas bem atuais, não é, Ana? A gente está numa vibe aí de reconexão com o planeta também, então é a sua pegada. Sim. Muito legal. Queria saber, Ana, a gente fala, né, que é um tabu muito grande. Até no Oscar agora teve um documentário sobre menstruação que acabou ganhando aí foi um documentário na Índia, que é um tabu, e é um tabu em vários países, aqui no Brasil também é. Queria saber, falar de menstruação é ainda um tabu nas famílias? Sim, boa tarde a todos, boa tarde. Primeiramente. O que acontece? A gente não é educado a conhecer o nosso corpo, né? Então, quando chega ali a adolescência, né, 11 anos, que é onde começam a acontecer as mudanças no nosso corpo, para a menina, né, para a menina que vai ali começar a nascer o peito, os pelos, os meninos também tem mudança, né, mas para as meninas é ainda, acho que maior. E aí, o que acontece? Quando não tem uma abertura na família, né, as meninas começam a ficar meio reprimidas, que é essa coisa do peito. E a menstruação, a gente foi educado que é uma coisa ruim, não é uma coisa boa, né? Sujo, errado. Então, muitas meninas ainda quando menstruam ficam sem saber o que fazer. Esconde, né? Como foi o caso desse documentário, que é maravilhoso, eu super indico, que é isso, mostrando as meninas como elas lidam com a menstruação. Então, assim, como que a gente consegue falar isso de uma forma natural? Porque acontece com todas as mulheres. E é saúde, né? É um momento onde a gente está ali gerando, né? O nosso corpo está se preparando para criar uma nova vida. Então, é uma coisa maravilhosa. Então, a gente tem que, assim, é um tabu ainda é. A gente vê, né? A maioria das meninas, quando a gente vai falar, as mães não sabem como falar com as meninas, né? Já fiz roda de mães e meninas que estão nesse momento de menstruação e muitas não sabem como falar de uma coisa que é tão natural e que acontece com todas, né? E tem medo, assim, porque na verdade foram mães e avós que ensinaram que era um negócio... Eu lembro que quando eu fiquei menstruada, minha mãe disse, você tem que lavar o seu cabelo hoje, quando você ficou a primeira vez, porque senão você nunca mais vai poder lavar o cabelo. Eu não podia andar de pé no chão. Eu não podia andar de pé no chão, que dava dor nisso, dava naquilo, segundo minha mãe, né? Então, lava o cabelo hoje, que senão nunca mais você vai poder lavar o cabelo quando estiver menstruada. Nunca mais, é demais. Toda a menstruação não ia poder lavar o cabelo? Que ideia! Tinha umas coisas dessa mesmo. Eu me lembro também, na minha época, eu fiquei com quantos anos você ficou menstruada? Com 11 ali? anos. Eu fiquei com 13. E eu me lembro também que a minha mãe foi aquele, nossa, teu pai não pode saber, sabe? Aquela coisa, Mas sabe, agora você estava falando, Ana, eu estava aqui pensando, será que, assim, essa questão de todo mundo pensar na... Todo mundo não, né? As mentalidades mais antigas pensarem na menstruação como algo sujo, algo que não se deva comentar, é justamente porque nas gerações passadas, a mulher era um instrumento de procriação. Sim. E a menstruação significava que ela não estava grávida. Será que isso tem a ver, assim? Então, assim, ela ter menstruada, quer dizer, você não está grávida, então você não conseguiu realizar o seu propósito. Será que é alguma coisa assim? Pode ser, mas assim, a menstruação, para nós mulheres, né, o nosso ciclo menstrual, a menstruação é uma parte dentro do nosso ciclo, que é maior, né? E se a gente consegue se conectar com esse ciclo menstrual, a gente vai entender que cada momento do nosso ciclo, a gente tem um potencial, né? Então, assim, no momento da menstruação, realmente acho que pode ter a ver com isso,
de que, ok, você menstruou, quer dizer que você não gerou uma vida, então você tá ali colocando para fora, mas também tem a ver com quando a gente tá menstruando, a gente tem essa capacidade de limpar o nosso corpo e renascer. Sim. Então, assim, se a gente for olhar, é um poder muito grande. Exatamente. E que pros homens, assim, falar pra gente que é uma coisa ruim, pra eles, de certa forma, tem uma certa vantagem, né? Já diz, né, que mulher é aquele bicho que sangra todo mês e não morre de jeito. Exatamente. Bom, a gente vai conversar mais sobre isso, não saia daí, mande suas dúvidas, que a Ana daqui a pouquinho volta para falar mais sobre esse assunto. Até daqui a pouquinho. Waiting there. Papo com Elas Entrevista. É até a última nota. Não, a gente acha que, meu Deus, a rádio saiu do ar. Não, Não, mas ela olhando tá aqui. terminando. Não, é até a última nota. Aliás, assim, trocadilhos à parte, a programação está show na Rádio Show. Opa! Olha! Hoje eu acertei, já foi bom. Foi bem. Bom, estamos de volta, recebendo a Ana Macedo Avilar aqui para falar sobre o ciclo menstrual.
E a gente estava até conversando aqui, já entrando no assunto, né? Durante a música, porque, inclusive, eu não tenho filha, eu tenho filhos apenas. Mas a Olivia tem filha e a Ana estava explicando também como é importante essa conexão entre mãe e filha, né, Ana? Das mães ensinarem as filhas a conhecerem o próprio corpo, não é? Sim, é muito importante, né? Porque... É aquela coisa assim, né? A avó ensina pra mãe, a mãe ensina... É sempre essa... Como era nas culturas antigas mesmo, né? Um vai para o mais velho passando pro mais novo. Então, as mães, assim, principalmente as mães, que é esse lugar que eu acho que as filhas têm um pouco mais de confiança e talvez até de liberdade, o que é muito importante de sendo construído, né? De como você chegar e falando, olha, funciona assim, se olha... Eu vou dar um exemplo, assim, eu tenho uma filha de 5 anos... E assim, eu falo com eles naturalmente. Eu tenho uma filha e tenho um filho. E eu falo com eles normalmente, naturalmente, porque eu sei que é uma coisa natural. Talvez numa linguagem que eles entendam. Claro, sim. Não dando tanto detalhe, porque é desnecessário, sim, né? Sim. De forma natural. Lidando de forma natural, porque é natural. Exatamente. Então, assim, quando eu estou, né, na minha menstruação, eu falo, estou na minha menstruação, não quero ficar carregando peso normalmente. E ela mesma, assim... Ela mesma já demonstrou interesse em se conhecer, ela tá sempre atenta. Ela tem só 5 anos, eu não fico estimulando nada. Mas eu acho que é muito importante das mães de terem essa conversa com a filha, falar, olha, é natural, é normal, né? Pode até para se lavar também, né? É muito importante. Isso é muito importante. Tem muitas meninas, adolescentes que chegam, né, 11, 12 anos e ainda não conseguem se lavar. Exato. Porque não teve essa liberdade com o próprio corpo. E às vezes começa a ficar mais retraída na frente das amigas, porque às vezes vão ao banheiro e o cheiro fica muito forte, porque a menstruação você precisa... Se a gente já precisa da higiene todos os dias, no período de menstruação isso tem que ser intensificado, né? Então, se ela não faz a higiene corretamente, começa a sentir o cheiro e ela começa a ficar retraída, achando que as amigas vão perceber. Então, assim, é uma sucessão de entraves. Exato. E, Ana, qual é a consequência para as meninas, né? De não falar, das famílias não falarem sobre a menstruação? Que consequências isso traz para a menina? Olha, uma das coisas que é isso, né? Que a gente estava falando da higiene, né? Hoje já tem... Em 2009, eu comecei a usar os absorventes ecológicos, que são aqueles de pano, né? O que é mais disseminado hoje para a gente usar, que a gente fala de protetores menstruais, que é o coletor interno e o absorvente descartável, né? O que é de plástico. Sim. Então, esses 2 protetores, eles fazem muito mal para a nossa saúde, porque eles têm químicas que vão desregular todo o nosso pH, né? E pode futuramente até dar alguma doença, né? Então, assim, isso relacionado à higiene, o que acontece? A menina, quando ela não tá habituada a falar, ela vai usar um absorvente durante horas, porque ela não tem o conhecimento, ela não tem espaço para falar sobre isso. Então, às vezes, isso acontece de ficar com um cheiro muito forte, e ela não conseguir um espaço para falar sobre isso, pode ser que tenha alguma coisa errada. Então, assim, a consequência maior é para a saúde mesmo dela, né? Para ela procurar, qual que é o melhor protetor para eu usar? Né? Posso usar um que é de tecido, de algodão, tem que ser de algodão, que é o melhor? Ou posso usar um coletor? Hoje a gente já tem as calcinhas menstruais, que são maravilhosas. São absorvíveis, né? São, elas são bem bacana. E algumas, quando você vai comprar, vem até um saquinho próprio para você colocar, porque se você for trocar aquilo ao longo do dia, que tem que trocar também, não é aquela coisa que você vai ficar o dia inteiro com aquela calcinha. Você vai botar dentro de uma sacolinha, de um saquinho, que não vai ficar exalando o cheiro. Então, exatamente. Você protege isso também. Uma coisa que você falou, Ana, que é muito importante da troca do absorvente, principalmente absorvente interno, porque há um risco muito grande de passar do tempo. Então, a vagina tem as bactérias naturais dela, só que, assim, em contato com o absorvente interno, isso pode causar um choque. E as meninas podem até morrer se não trocarem o absorvente dentro do período que é recomendável. Então, se passar daquele número de horas, tiver aquele excesso de bactérias dentro da vagina, pode ser fatal. Sim, com certeza. A gente teve um caso recentemente, né, de uma menina que estava com um coletor, um absorvente interno, e aconteceu mesmo dela ter esse choque.
E é muito importante isso que você está falando, sabe? Os dois, né, os dois descartáveis, né, que é tanto o interno quanto o de plástico, eu falo, sempre tem uma cautela muito grande, porque eles realmente fazem mal. Eles alteram o fluxo, Sim. a intensidade. Você fala tanto o copinho também altera o fluxo, isso não? O copinho não, o Tá. copinho de silicone não. Tá. Eu falo do OB, né, que é esse mais comum, e do absorvente, que também é o comum, mas que ele não é interno, é externo, né, de plástico. Isso. Esses dois, eles liberam química que aumentam o nosso fluxo, né? A quantidade de dias. Então, quando a minha menstruação ficava uns 7, 8 dias. Olha Quando lá. eu parei, ela diminuiu para 3 dias e o fluxo muito menor. Faz até sentido, né, Ana? Porque se você está usando... Estimular, né? Você está tendo um aumento de menstruação, você vai usar mais Vai do usar produto, mais, você vai exato. gastar mais Estimular a Exatamente. daquele produto. É isso mesmo. Nossa, Olha gente, só. que teoria da conspiração isso. Já me veio É. mil coisas da cabeça, assim. Bom, mas, Ana, então, assim, diante disso, a gente pode afirmar que a menstruação também é uma questão de saúde pública no Brasil, certo? Com certeza. Com certeza. Porque, né, isso, assim, das doenças. Isso que ela estava falando das bactérias. Sim. Nossa vagina, ela tem bactérias que são normais, Sim. né? Mas ali, se você fica com absorvente durante horas, ali vai proliferar um monte de bactérias. Então, tem muita mulher que, inclusive, depois da menstruação, vem a cândida, né? Porque verdade. não tá com a higiene Em dia. em dia. E não tá sabendo usar, não tá sabendo trocar os absorventes no tempo certo. Então, é muito comum, muito comum. A gente já falou aqui no programa sobre a questão da precariedade, né, dessa higiene em presídios, em colégios públicos também. Você acha que tratar, por se tratar de um tabu, o risco de infecção durante a menstruação acaba aumentando mesmo nessas populações? Eu acho Sim, que é muito disso mesmo, né? sim. A gente vê caso a gente falou do presídio que põe Miolo de pão, as como absorvente presidiárias interno. usam Sim. como... Porque não tem outro material, outra Sim. situação, outra solução ali, né? É isso, e isso que mostra muito nesse documentário que é o Absorvendo o Tabu, Sim. mostra as meninas na Índia, mas no Brasil a gente também tem uma realidade assim precária, né? Se a gente for nas periferias, nos presídios, as mulheres que moram na rua, Sim. inclusive a gente vai fazer um trabalho ano que vem com as mulheres de rua, Muito legal. delas Bacana. próprias produzirem os absorventes dela de pano, Muito né? Que legal. isso é uma oficina que eu dou para as mulheres aprenderem a fazer seus próprios absorventes. Que legal, Ana. Então, elas colocam o que tem. É um tecido que achou ali, vai ser aquilo que vai colocar. Não vai lavar, né? Não vai estar limpo. É uma região... A gente sabe que a vagina é uma região muito sensível. Então, se você colocar um pano sujo, com certeza isso vai dar uma infecção. Pode futuramente dar alguma doença, né? No útero, no colo do útero, na própria vagina, enfim. Você dá aulas para a rede pública, é isso? Essa oficina de bioabsorvente eu dou para vários públicos diferentes, né? Entendi. Mas também para a rede pública. Também para rede pública. Entendi. Muito E você percebe essa situação de precariedade? Olha, algumas sabem, assim, muitas não têm esse cuidado, né? Elas têm o conhecimento do OB, do absorvente, mas não têm esse conhecimento das consequências de ficar usando esse tipo de absorvente, né? Hoje a gente tem muitas mulheres que estão tendo endometriose, que estão tendo miomas, né? Câncer, então, sim. A gente vai voltar a falar isso depois do intervalinho. Tem muito assunto ainda para falar aqui com a Ana. Manda sua pergunta aqui pro facebook.com/papo com elas oficial, que a gente vai desmistificar esse tabu que é a menstruação. Não é, Então Lu? fica aí, a gente já volta.
Os clássicos do pop tocam aqui. Rádio Show. Muito bem, estamos de volta, o Papo com Elas, hoje recebendo Ana Macedo Avelar, falando de ciclo menstrual. E é bacana, a gente estava falando até dos tipos de absorventes, né, os mais naturais, e ela trouxe aqui pra gente a calcinha absorvente, né, que a mulher não precisa usar o absorvente em si, usa a própria calcinha. Enquanto a Olivia vai continuando aqui, eu vou mostrar para vocês que estão acompanhando pelo Facebook, eu vou mostrar para vocês aqui na câmera. Ana, você dá aulas, né, para ensinar o ciclo menstrual para as meninas. Como é que é esse trabalho e qual o feedback que você recebe das alunas? Tá. Então, esse trabalho que eu faço, né, é muito nesse intuito das meninas se conhecerem e saber o que acontece com o corpo durante o nosso ciclo menstrual. Porque a gente, né, tem até aquela frase que a gente entende que mulher de lua, né? Sim. Então a gente... Mulher de fases. Mulher de fases, porque a gente passa por um processo hormonal, né? Sim. Então tem dias que a gente tá ótima, estamos ótimos, produzindo super bem, felizes. Outro momento a gente quer esganar né? Chorando, aberto. Chorando. Então, assim, realmente isso acontece, porque o que acontece no nosso corpo realmente é um processo físico, hormonal. Então, realmente afeta o nosso humor, né? Não só isso, lógico, mas isso sim tem uma influência muito grande. Então, é importante a gente entender. Quando a gente está na nossa menstruação, a gente está mais para dentro, a gente está fazendo uma limpeza. Sim. Então, assim, é um momento de recolhimento, não é um momento de você estar começando projetos novos, de você estar saindo com os amigos. É um momento de você estar quieto, refletindo. Mais calmo. Aí, quando acabar a menstruação, você vai estar como se tivesse nascido de novo. E aí você tem energia. E é legal que o bom da mulher é que é um ciclo novo a cada mês, né? É um renascimento a cada mês. Exatamente. Mensalmente. Daquela possibilidade de renovação sempre. E isso é maravilhoso. Se a gente sabe usar isso, a gente conquista o mundo. Olha lá. Então a gente tá ali, ó, depois da menstruação, que aí a gente tem energia, né, para começar projetos novos, para fazer coisas. A gente tá na nossa força total, como se aquela energia da adolescente. Sim. Né? Então depois a gente passa pela ovulação, que é o momento que a gente quer estar com os amigos, né? A gente mais sociável, né? Mais sociável. E depois na TPM a gente começa a fazer o balanço. Tá, o que foi bom, o que não foi, que é o momento que a gente, né, que todo mundo fala, tá na TPM. Né? E algumas mulheres falam assim, que é tempo pra si. Que é, né, tipo... O tempo para mim. Tempo para mim, né? TPM, exatamente. Legal. Eu conhecia Treinada para Matar. Também. Também pode ser. Conheci pessoas, assim. Pode ser também. Então, assim, esse trabalho, né, ele foi construído para isso, pra gente poder falar sobre isso, qual que é o momento, o que eu devo fazer em cada momento. E os feedbacks que eu recebo, assim, de muitas mulheres é que, né, algumas não tinham se observado, outros falam assim, nossa, né, realmente, o quanto é importante. E isso muito relacionado com os bioabsorventes, né, porque o absorvente, eu falo, você está resolvendo um problema, e a menstruação não é um problema. Né, a gente tem que saber usar essa ferramenta. Né? Eu tenho uma amiga que fala que é a bússola. Nossa menstruação é a nossa bússola, então, assim, vamos saber usar. Né? E muitas mulheres realmente falam assim, dessa diferença, de perceber, meio que começar a se perceber. Olha, nesse momento realmente eu tô mais assim, nesse momento eu tô mais assado. Então, os feedbacks sempre são muito positivos, né? Dessa reconexão consigo mesmo. Muito legal. A Ana falou do bioabsorvente, ela trouxe aqui a calcinha pra gente ver. Sim. E a calcinha realmente, ao toque, ela é muito confortável. A Ana até falou que as pessoas brincam falando que é um abraço no genital, né? É um abracinho bem acalentador no genital. Muito bem. Naquele dia que você precisa. Principalmente quando você tá treinada para matar. Nossa. É uma beleza. Muito bem, muito bem. Ana, qual é a melhor forma de falar com a menina sobre a primeira menstruação? Olha, eu faço assim, né? Eu sempre levo material impresso, porque eu acho que é bom a gente ter a gente olhar, pra né? Consultar, né? Uma cola ali pra você consultar em casa. Sim, e pra você olhar mesmo, né? Eu acho que é muito educativo a gente ter coisas visuais. Sim. Então eu gosto de levar, né? Tanto pra entender a história do ciclo,
A vida acontece em ciclos, né, gente? A sementinha a gente planta, daqui a pouco ela brota, cresce, dá frutos, morre de novo. Então, a vida é um ciclo. Então, eu gosto de trazer essa analogia, assim, também, né? Para as meninas, para elas entenderem que é uma coisa natural e que, nesse momento, o corpo delas está começando é como a árvore que está começando a florescer, né? Eu gosto muito de usar esse exemplo. Essa metáfora da árvore com o nosso corpo. Então, eu acho que essa é uma boa forma, assim, de explicar. Olha, a gente vai crescendo, nesse momento o seu corpo está passando por transformações. Nessa transformação acontece isso, isso e isso. Você pode sentir, né, um pouco mais sensível, pode ter mais vontade de chorar, ou... né, o peito vai começar a crescer. Realmente mudanças que vêm junto com a menstruação. Pode ser que seja um pouco dolorido durante o ciclo. Um certo desconforto, né? Sim, e é importante reconhecer isso e respeitar. Então, é importante reconhecer e respeitar e não usar isso como uma desculpa. Né? Tipo assim, o que acontece, né? A história que a gente estava falando do tabu e como que a menstruação também virou um tabu. Às vezes a gente usa de forma errada, tipo assim, eu tô na TPM, não fala comigo. Mas não usar isso como uma coisa ruim, né? Então, assim, educar as meninas também dessa forma, tipo assim, use de forma correta, assim, realmente agora eu estou num momento que eu preciso ficar mais quieta. Sim. Né, assim, só pra gente não acentuar ou fortalecer a história de que a menstruação é algo ruim. Exatamente. Né? Mas nesse lugar mesmo do respeito. Respeitar esse momento de que a menina precisa estar mais fechada recolhida nela mesma. Porque é aquela coisa que você falou, é o tempo do balanço, né? De falar o que passou, o que vai acontecer para o novo ciclo começar. Então é importante ter esse momento de introspecção. E aí vem a menstruação, os níveis hormonais vão se restabelecendo de novo para o início de um novo ciclo. Eu acho muito legal. E aí vem até com essa pergunta que eu venho agora. Quais são essas fases? Você falou um pouco, né? As fases do ciclo menstrual são essas, então. Que passa pela ovulação, tem esse tempo de TPM. Explica melhor um pouquinho pra gente. Um pouco do que eu falei é isso. Assim, vou começar pela menstruação, né? Que é esse momento que a gente tá limpando. E nesse momento da menstruação, a gente tá passando por uma limpeza que é física, emocional, né? Pode ser também mental. Então, esse é um momento, assim, muito propício para você realmente parar e pensar, o que eu vou limpar? O que não está bem na minha vida nesse momento que eu quero limpar mesmo do meu corpo? Eu abusei da comida, comi muita porcaria, briguei demais. Então, assim, o que eu vou limpar? Por isso que eu falei, esse momento realmente é de recolhimento. E antigamente as mulheres tinham a tenda vermelha, né? Tem um livro e tem um filme também que é maravilhoso, né? Que é a tenda vermelha. É esse momento de recolhimento, é a menstruação. Então, logo quando passa a menstruação, e aí tem algumas, né, dentro do estudo do feminino sagrado, que a gente chama da anciã, esse momento da menstruação. Logo depois a gente vai para um momento que é onde assim, a gente está com o corpo todo limpo e a gente está com a energia renovada, né? Que no sagrado feminino chamam da donzela ou da amante. Então esse é o momento de início. Realmente é ali a sementinha, sabe? Que está brotando. Então ela tem toda a vitalidade, tem toda a energia. Então esse é o momento de maior potencial, onde você vai começar algo novo, é esse o momento. Você tá com uma ideia? É esse o momento, põe energia nisso. Logo depois a gente entra na ovulação. E aí é o momento que a gente tá mais sociável, é um momento que a gente tem que ter muito cuidado, que a gente quer fazer tudo, a gente acha que é a mãe de todo mundo. Abraçar o mundo. Né? E fora que é nessa época da ovulação que o corpo da mulher tá preparado para engravidar. Exatamente. Para receber, né? Então, tá preparado para isso, para receber o óvulo fecundado. Por isso. Mas é mesmo, né? Tem isso mesmo. Tem tudo a ver. Não, e desse momento é um momento que as mulheres estão brilhando muito. Sim. Tem mulheres que falam assim, nossa, mas você tá maravilhosa hoje. É porque existe realmente algo físico, né? Sim. Que tá ali brilhando, assim, né? Tá se preparando para ser mãe. E logo depois vem o momento que é a TPM. Aí sim, que é antes da menstruação. A TPM é um pouco antes. Que é esse momento que a gente tá começando a minguar, né? Como se fosse se a gente fosse a lua, a gente tá aqui na ovulação, na lua cheia, e a gente começa a minguar. Então a gente tá começando a interiorizar.
né? Esse momento mesmo que dentro do sagrado feminino seria a feiticeira. Então, é um momento que a gente está muito sensível, né? Por que a gente fica com tanta, né? A gente fica tão irritado? Porque a gente está muito sensível. Se tem alguma coisa que incomoda, nesse período incomoda 10 vezes mais, né? Então, assim, eu falo que, assim, nesse momento, tem um caderninho sempre perto, porque vai anotando. Tudo que te incomoda, você anota. Aí, não faz nada, só anota. Porque se quiser discutir, não vai dar certo. Não, escreve no caderno. Eu gostaria de discutir com tal pessoa. Isso. Só pra ver se melhora. Quando chegar lá, depois da menstruação, que você vai estar bem... discutir com ela, né? Aí você faz. Já passou um pouco, né? Já passou um pouco. Aí. Mas aqui você anota, aí você limpa e depois você resolve as coisas, né? Então, basicamente é esse o ciclo, né? Como se fosse a lua mesmo. Muito legal. É bacana mesmo. Mas, sabe, Ana, eu fico pensando, porque nas gerações mais antigas, como a gente falou aqui, nossas mães, nossas avós, elas regulavam o ciclo menstrual de acordo com o ciclo lunar, né? Mas aí depois apareceram os hormônios, né? Os anticoncepcionais, as pílulas aí, os vários tipos de hormônios, não só orais, né? E aí a gente acabou desvinculando o ciclo menstrual do ciclo lunar. Isso traz algum prejuízo para a mulher? Porque, assim, a mulher moderna hoje, boa parte das mulheres usa algum tipo de contraceptivo hormonal. Exatamente. Sim. Bom, esse é um assunto polêmico, né? Porque existe realmente uma necessidade de ter Há uma praticidade, né? Não tem como negar isso. Mas, né, por outro lado... Mas sim, traz danos, lógico, assim, para nossa saúde, porque é o que a gente está falando desde o começo. O ciclo menstrual, ele é um processo natural. Sim. Né? O que a gente faz quando a gente usa uma pílula ou algum outro método que tem um hormônio? A gente está alterando o nosso próprio corpo. Sim. Então, hoje, assim, já tem 10 anos que eu estou nesse estudo, né? Além de menstruei com 13, então... Sim. Na verdade, desde antes, mas que eu presto atenção tem 10 anos. E hoje eu sei exatamente, assim, hoje estou ovulando. Hoje, assim, vou menstruar daqui uns 2 dias, né? Pode ser que eu erre um dia, pode ser, claro. Mas, assim, normalmente o que a gente tem que fazer é aquela história, conhecer o nosso corpo. Sim. Então, quando a gente coloca um hormônio, que é algo que é sintético de fora, isso vai mudar todo o nosso corpo. Isso pode no futuro dar um mioma, uma endometriose. Por que hoje a gente tem, né, tantas mulheres com tantos problemas de saúde relacionado aqui ao útero, né? Sim. Então, tá muito relacionado a isso, né? Então, sim, tem muito... É um problema para a saúde, né? A gente precisa, aquela coisa, conhecendo o próprio corpo e aí fazer mão, de repente, de outros métodos contraceptivos, dá para levar a vida, né? Na verdade, assim, tem muitas mulheres que já pararam de usar métodos anticoncepcionais via oral, por conta até de atacar fígado, alguma coisa. Ou por estar usando por muito tempo, né? Tem que dar uma pausa mesmo, né? E tem mulheres que aboliram de vez, né? Tem pessoas que usam DIU, tem outras que usam outros métodos, mas tem mulheres que acabaram abolindo de vez e estão se reconhecendo. Acho que é de cada um, claro, né? Mas acho que é importante isso. É que você falou, que como a gente usa hormônio, essas fases do ciclo menstrual acabam se perdendo. A gente não tem mais isso. Sim. Né? A gente não reconhece mais essas fases. Isso era uma coisa que eu ia reforçar, que é essa história de que, né, todo esse processo que eu expliquei aqui das fases, e essa conexão com a Lua, porque realmente se a gente observar, é como a Lua, sim, né? A gente funciona como a Lua. 28 dias. Então, tem essa conexão diretamente com a Lua. Isso tudo a gente se distancia disso, né? Sim. E aí quem perde somos nós mesmas, porque é o que eu tô falando. Quando a gente tá ali no nosso começo do ciclo, né? Na donzela, na amante, depois da menstruação, a gente tem um potencial incrível. Quando a gente está ovulando, a gente tem um potencial de socialização incrível. Quando a gente tá esse processo de limpeza do nosso corpo, isso é muito importante para a nossa saúde. E quando a gente coloca algo externo, a gente afeta nisso. Sim. Então é a gente mesmo que está se distanciando, né? Fisicamente, emocionalmente, de várias formas, né? Mas eu entendo também que tem essa questão, né, da mulher que saiu
pro trabalho, e enfim, é aí que é o que eu trago, né? Não levar a menstruação como um problema. Como que a gente torna isso uma solução? Natural, E uma solução, entendeu? Como que eu vou agitar? Então, hoje quem vai pra reunião sou eu. Sim. Não, hoje eu vou ficar mais quieta, hoje eu vou intuir. Hoje eu vou parar. Não, hoje eu vou começar aquele projeto. Legal. Então, como que a gente usa isso como um potencial, né? Não como um problema. Ana, a gente tá chegando ao final do nosso programa, mas eu não queria terminar antes de você falar. Você falou que você dá aulas, né, ensinando a fazer o absorvente natural. E isso é uma maneira de se tornar um empreendedorismo, um empreendimento, aliás, não é? A mulher a mulher que aprende, participa dessas oficinas, ela pode depois se tornar uma empreendedora. Sim, sim. A minha intenção, inclusive, assim, eu comecei a ver uma pessoa na Brasilândia que poderia fazer isso, em Santos também. A minha intenção era essa, assim, como que a gente ensina algo que é tão importante, porque eu reconheço uma importância tanto na saúde como também, né, no emocional das mulheres, no empoderamento, porque também você ter esse conhecimento do seu ciclo, do seu corpo, é um empoderamento. Sim. Então, a intenção é essa mesmo, é como que a gente consegue achar mulheres ou cooperativas de mulheres que vão passar esse conhecimento para frente, ajudando as mulheres a se empoderar do seu próprio corpo, do seu ciclo, e usar isso para gerar recurso para você mesma, né? Então, essa parte do empreender a partir de algo que é tão essencial para mim é bem importante. E ainda estou procurando mulheres que queiram. Fica a dica. Fica a dica. Você dessas oficinas que você fez, você tem o conhecimento de alguma mãe ou mulher que participou, que começou a comercializar esses absorventes, esses bioabsorventes? Ainda não. Tá. Tem uma em Santos que ela pegou o molde, ela falou, eu vou fazer isso para vender. Mas ela não me deu nenhum feedback. Tá. Entendi. Mas tomara que esteja. Cresça, né? Tomara Sim. que cresça essa iniciativa que é bem importante. Sim. Bom, Ana, a gente gostaria de agradecer a sua participação, aceitado o nosso convite de vir até aqui falar sobre esse trabalho tão bacana. Obrigada, viu? Eu que agradeço essa oportunidade. Eu acho que esse é um assunto super importante, essencial da gente falar até deixar de ser um tabu. Pra ser natural, porque é natural, né? A gente entender que a menstruação ela é uma bênção, realmente, ela é um superpoder, né? Mostrar que o nosso corpo está funcionando normalmente, né? Ele está funcionando bem. E é isso, usar como um potencial mesmo, assim, como esse lugar de poder, né? Vamos nos empoderar do nosso ciclo. Ana, se alguém quiser saber mais sobre o seu trabalho, deixa suas redes sociais para que te acompanhem, faça alguma pergunta. Ou, de repente, essa parceria que você está tanto esperando, né? Quem sabe? Sim, então, meu Facebook é Ana Macedo Avelar, meu nome mesmo. E o Instagram é @macedoavelar. Muito então, bem. Oli, final de semana chegou. Vi que vai esfriar no domingo. Vi também. Então se prepara. Já se prepara, mas domingo é bom porque daí a gente já fica em casa, já, né? Fica mais recolhida. Faz de conta que tá na fase da menstruação, se recolhe e fica lá sem querer guerra com ninguém. Exatamente. Né? Muito bem. E semana que vem já é agosto. No meio da semana já é agosto. Já vai ser aniversário da minha avó, muita coisa acontecendo. Dia do orgasmo. Olha! Hashtag gostamos. Um bom final de semana para todos. Obrigado pela companhia, pela audiência. Um beijo e até segunda. Bom final de semana, pessoal. ZYU 920